Chegou o momento de decretar o fim das consultas tradicionais. Já fazem décadas que a gente está preso nesse formato que simplesmente não serve mais. Não gera resultado nem para você, nutricionista, e muito menos para o teu paciente. O paciente ele simplesmente vai na consulta, recebe um papel e tem que se virar. Esse é o formato que a gente trabalha hoje. Você sabe como é que funciona. Eu sei que tem alguns profissionais que vão além, que, enfim, criam estruturas de comunicação, mandam mensagem no aplicativo, no WhatsApp. Eu entendo isso. Mas no final das contas, o padrão é esse. O paciente chega, recebe um papel e tem que se virar. Só que aí o que é que isso gera? Pouco resultado para o paciente, zero renovação para o nutricionista e frustração para os dois lados. Mas hoje isso acaba. Olha só, vamos fazer um pouco de matemática aqui. Vamos imaginar aqui a média salarial do nutricionista, que é de R$ 2.500 a R$ 3.000 por mês. Nós estamos no Brasil, 2023. Eu entendo que tem pessoas que conseguem sobreviver com menos do que isso. Mas um nutricionista, um profissional da saúde, receber um salário desse, para mim, é totalmente fora da curva, é loucura. E tudo isso mostra como que a gente falhou como profissional. R$ 3.000 é R$ 100 por dia se você trabalhar 30 dias por mês, que não é o caso. Então isso é totalmente louco, porque para mim uma coisa é errar, outra coisa é permanecer no erro. E é isso que eu vejo a nossa classe fazer. É como se tivesse tudo certo, é como se tivesse todo mundo feliz, todo mundo tendo muito resultado e tivesse as mil maravilhas. A gente vê que a população cada vez mais está precisando de um nutricionista, mas ao mesmo tempo a gente não vê isso se refletir na nossa classe, no nosso faturamento, na nossa vida. E se você for observar, dentro desse novo cenário que a gente está vivendo, existem muitas oportunidades para quem está disposto a olhar para elas e realmente ir atrás delas. Então, com tantos profissionais ruins no mercado, entregando a mesma coisa, consulta com retorno, com volta, consulta com retorno mais barato, dá a dieta e não manda nenhuma mensagem, não tem nenhum tipo de suporte, todo mundo faz a mesma coisa, isso abre uma grande oportunidade. Quem fizer um pouco mais, quem for além, quem inovar, vai conseguir se destacar. Então é isso que a gente está vendo. As pessoas que estão olhando para o mercado de uma forma mais estratégica, trazendo a tecnologia ao seu favor, estão conseguindo gerar muito resultado. E se você olhar ao seu redor, o mundo está se digitalizando. Isso é uma coisa que não tem fim, não vai parar e só vai acelerar cada vez mais. As tecnologias estão avançando, o mercado está num momento de transição. O mercado físico e o mercado digital, eles estão, na verdade, se unindo numa coisa só. Então, se você não ficar atento a esse movimento, você vai perder o time do mercado. Então, quando eu penso nessa transição, quando eu olho para o futuro, eu sempre gosto de olhar para o passado. E se a gente for olhar, por exemplo, o caso da Netflix com a Blockbuster, olha que louco esse caso. Para quem não sabe, a Blockbuster era uma grande locadora de DVD que era dominante no mercado de entretenimento, multibilionária, multinacional, tudo multi, certo? Então era uma empresa que parecia impossível quebrar, totalmente impossível. Mas hoje não existe Blockbuster. E por que isso aconteceu? Porque a Blockbuster atuava no meio físico. Era uma locadora que a pessoa pegava lá os seus DVDs, levava para casa, assistia, depois voltava, devolvia o DVD, pegava outros e ficava ali pagando nessa transação. O problema não é pagar. A gente não tem problema em pagar pelo entretenimento. O problema era todo o estresse de ter que ir até lá, né, pegar os filmes, trocar e tudo mais. E aí veio a Netflix. A Netflix, ela entrega a mesma coisa que a Blockbuster. Só que o DVD está lá na sua tela, no streaming. E o que acontece? Dentro desse processo todo digital, ficou muito mais fácil da pessoa assistir. Ela vai lá, aperta um botão e está assistindo. Então, hoje a Netflix, você com certeza conhece. A Blockbuster talvez você nem conheça. Com certeza vários lembram da Blockbuster, mas talvez alguns nem conheçam. Então, por que você conhece a Netflix? Por que a Blockbuster quebrou? Porque a Netflix olhou para o futuro, se adaptou, trouxe o digital. A Blockbuster viu todas as mudanças acontecendo, se recusou a se adaptar e faliu. Uma empresa multibilionária. Bi, um B. Então, olha que louco. É exatamente o que está acontecendo no mercado da nutrição. Você olha para o mercado, ele está se digitalizando. Todo mundo está preferindo o digital. Enquanto isso, o nutricionista está preso no consultório, preso na consulta padrão, consulta tradicional, às vezes dando retorno, se recusando a se adaptar. E aí o que acontece? Vem um nutricionista Netflix e vai engolir os nutricionistas Blockbuster. Então, de que lado você prefere estar? Eu estou te falando isso para você começar a abrir os olhos. Se você não está no digital ainda, você precisa estar. E isso é um fato, cada vez mais é um fato.
E isso aconteceu com várias outras empresas, tá? Não tem só o exemplo da Netflix, da Blockbuster, aconteceu com a Kodak. Lembra da Kodak? Que era fotografia, né? Não se digitalizou, quebrou. Então isso acontece, tá? Quem não acompanha as tecnologias, as evoluções, o progresso, fica para trás. E você não pode cair nessa armadilha, né? A gente tem que olhar para o passado para aprender e aqui no presente não cometer os mesmos erros. Então tem diversos nutricionistas hoje que eram referências em suas cidades, que tinham um boca a boca muito forte, que tinham um fluxo de venda maravilhoso e que hoje estão passando perrengue. Eu sei disso porque tem vários deles que entraram na minha mentoria e reverteram a situação toda. E por que isso acontece? Porque eles se recusaram a se adaptar, eles estavam acomodados. E eles confessam isso para mim nas mentorias. É natural. Quando está indo tudo bem, a gente se acomoda. Mas a gente tem que estar sempre muito atento a essas mudanças. Porque do nada, a gente pode ver que o nosso faturamento de 25, 30 mil agora é de 10, de 7, de 8. Então isso é uma armadilha que você não pode cair, nutricionista. E é por isso que eu estou aqui hoje, para poder abrir os teus olhos. Estou falando tudo isso não é para poder trazer o apocalipse na tua mente, não. É para poder tu entender que tu tem que começar a dar mais atenção para isso, tá? Olhar para uma nova forma de trabalho que está surgindo, o formato de consultorias premium. É um formato que já gerou mais de 3 milhões de reais somente para os meus clientes de mentoria. E por que isso acontece? Porque é uma metodologia que eu não só validei no campo de batalha como nutricionista durante anos, como os meus clientes, mais de 200 clientes, também validaram. Então é algo que foi refinado, é algo que é facilmente replicável também, que você pode chegar e implementar no seu negócio amanhã. Então isso tem um poder muito grande e tem vários motivos que me fazem acreditar que o modelo tradicional não funciona. Eu já falei isso para você. O paciente não está feliz, você não está feliz. Se eu fosse abrir uma lista aqui hoje, a gente ia ficar até amanhã conversando. Mas só citando aqui uma coisa bem rápida e simples que já vai abrir teu olho. E o retorno? Por que o nutricionista ele tem que dar o retorno? Por que tem uma pressão social para que o nutricionista dê retorno para os pacientes? Isso é muito louco. Como é que um profissional como nutricionista é tão desvalorizado? Se você for olhar um médico, o médico ele só dá um retorno se for para poder avaliar algum exame, se for alguma avaliação do paciente específica, que não é o nosso caso. Se esse for o teu caso, tudo bem, mas na maioria das vezes não é esse caso. Então a gente fica dando esse retorno com 30, 45, 60 dias, onde a gente vai lá e investe mais 1 hora, 2 horas, enfim, o tempo que for, sem ser remunerado por isso ou recebendo menos, como acontece muitas vezes. É só fazer as contas. Vamos pegar aqui um nutricionista. Vamos pegar um nutricionista muito bom, um excelente, que já cobra muito bem. R$ 500. R$ 500 e o paciente ele tem um retorno e ele volta ali na média com 45 dias. R$ 500. Recebeu os 500, passou 45 dias, paciente estrela. Chega nos 45 dias perfeitos. Parecem 45 dias. Não paga nada. Outra consulta. Daqui a 45 dias de novo ele vem e paga novamente. Então, entre um pagamento e outro, se passa 90 dias. Então, esses R$ 500, ele é dividido por 3 meses. Esse é o ticket médio mensal desse nutricionista. Então, por mais que ele cobre R$ 500, na prática, ele recebe 166. Nossa, que louco. E se o paciente ele atrasa e volta com 60 dias, depois com 60 dias? Aí esses 500 já se tornaram ali quase 100. Então, por que eu estou te falando isso? Porque você tem que começar a olhar para essa questão do seu ticket médio mensal. Você vende sua hora, você vende o seu tempo. Dessa forma, nesse formato, é impossível você conseguir prosperar sem sacrificar todo o teu tempo, sem ficar sem tempo nenhum para a família, para lazer, para viagens e para tudo que é importante também, fora o trabalho. Então, se você cai nesse problema aqui da consulta com retorno, é muito, muito, muito improvável que você vai conseguir quebrar a barreira dos 15, 20, 30 mil reais sem sofrer problemas com a sua saúde. Então, eu trouxe um exemplo aqui de um nutricionista com R$ 500, mas não é a realidade da maioria. A maioria cobra 250, 300. Então, se você for fazer a conta disso aí, você vai ficar bem triste também, tá? Mas, ó, eu não estou falando mal do nutricionista que faz isso. Por favor. Eu entendo que tudo isso foi uma construção, né? Não é algo que, enfim, foi meio que empurrado para ele.
É uma coisa já, uma norma social da profissão, uma coisa que é passada de um para o outro. Então não é que a culpa é sua e nem a culpa é de quem entrega o retorno. Mas no final das contas, se você entende que existe um outro caminho e você decide continuar da forma que está, aí a culpa começa a ser sua, tá? Aí tem que realmente pegar a responsabilidade para si, porque a partir de agora você já começou a entender que existem outras formas de trabalhar além da forma de consulta com retorno. Então, o meu sonho é que em breve não exista mais isso no mercado e que a maioria trabalhe com formato de consultorias premium. Então, esse é o nosso grande objetivo. Porque, vê só, eu falei aqui agora que você, nutricionista, não consegue prosperar. Beleza. Eu podia dar mais um monte de motivos aqui do porquê que isso te prejudica. Mas vamos falar um pouco do paciente. Olhando para esse mesmo ângulo, dos dias que ele passa sem te ver, sem vir para consulta, sem falar contigo, por que os pacientes não têm resultado? Porque não tem nenhum tipo de acompanhamento. No final das contas, a dieta é o que ele tem que fazer. Mas se você não está lhe dando suporte durante esse processo, como é que ele vai ter resultado de verdade? Você sabe como é que é a natureza humana. A gente quer procrastinar, a gente quer deixar para depois, a gente quer desistir. Quando acontece um problema, a pessoa já... E aí que entra ter um suporte mais de perto. Ter um acompanhamento ao invés de só para uma consulta pegar um papel. Então é aí que você tem que começar a olhar. Se o teu paciente ele não tem resultado, a tua reputação sofre. Se o teu paciente não tem resultado, ele não renova. Se o teu paciente ele não tem resultado, ele não vai ficar feliz com o teu trabalho. Então, no final das contas, o paciente ter resultado é uma daquelas coisas que reflete em todo o resto. E se você não dá o suporte adequado, é muito difícil que os seus pacientes realmente consigam ter um resultado satisfatório, um resultado otimizado. Lógico, vão ter algumas pessoas que já vêm prontas, é só realmente chegar, pegar a dieta, ter muito progresso, mas ao mesmo tempo não é o caso sempre. E a gente tem que maximizar a chance de sucesso dos nossos clientes. Então, uma coisa que você tem que começar a olhar é que isso não funciona nem para você e muito menos para o teu paciente. Agora imagina só, se você tivesse uma estrutura de consultorias premium, onde você trouxesse suporte total durante todo o acompanhamento do paciente com você, com vários pontos de comunicação, com pontos de comunicação semanais automatizados, com método check-in, criando um banco de dados com várias informações do paciente para você basear a sua conduta e gerar muito mais resultado para ele. Aí já vira um cenário completamente diferente. Você já começa a trabalhar baseado em dados, não em achismos. Você começa já a olhar para o paciente de forma muito individualizada, de forma muito profissional e de forma muito próxima. E isso independe se você está trabalhando no consultório, online, com pacientes que moram fora do Brasil. Não muda nada. No final das contas, o importante é você trazer essa estrutura de suporte para ele. E aí, tem um pequeno colateral maravilhoso disso tudo, que tu vai conseguir cobrar muito mais caro pelo teu serviço. Isso é uma coisa que a gente acredita muito aqui também. Que a gente tem que entregar muito, mas a gente também tem que cobrar muito caro. Então imagina só, se você estivesse sempre em cima, entendendo os marcadores de saúde do teu paciente, entendendo as mudanças do corpo dele, fazendo ajuste no cardápio sempre que necessário, ia gerar muito mais resultado. E resultado também traz resultado de dinheiro. Se você gera resultado do seu paciente, você traz mais pacientes. Então isso é muito claro, tá? Então a reflexão que eu quero trazer aqui hoje para você é sobre o teu modelo de negócio e também sobre a qualidade do serviço que tu entrega para o teu paciente. São duas coisas que tu tem que refletir muito sobre. Porque se tu continua trabalhando com consultas tradicionais, você está vivendo na... Porque se você continuar trabalhando com consultas tradicionais, você vai continuar entregando algo que não é o ideal para o paciente, que não é o que vai conseguir levar ele do ponto A para o ponto B da forma mais otimizada possível. Então você vai continuar cobrando caro, vai continuar sem diferenciação nenhuma no mercado, ao invés de conseguir cobrar muito mais caro do que você cobra hoje, fazendo com que ninguém consiga comparar o teu preço com o outro, porque ninguém entrega tanto quanto você entrega, e fazendo com que você tenha muito mais previsibilidade financeira. Então é isso que eu quero para você. Você precisa ter realmente mais previsibilidade financeira. Então, quando eu olho para esse formato tradicional, é um formato onde a gente está o tempo todo numa montanha-russa de faturamento. Um mês fatura bem, no outro mês fatura muito mal. Mas quando você vem para as consultorias premium, com recorrência, com renovação, prestando muito mais atenção na qualidade do serviço, fazendo com que o paciente se sinta muito feliz, indique, aí é crescimento orgânico. Então é maravilhoso. Então o ponto é que você tem que criar uma experiência 5 estrelas para o teu paciente. Encantar o paciente, fazer com que ele
se torne um paciente fiel e, ao mesmo tempo, se torne também embaixador da tua marca. Então, o que eu quero deixar aqui muito claro nesse episódio é que a era das consultas tradicionais morreu. Chegou uma nova era, a era das consultorias premium. Um formato de atendimento que olha para o nutricionista e olha para o paciente. Mas eu entendo que toda mudança é difícil. Toda mudança é difícil. Principalmente se você trabalha com o formato tradicional há muito tempo. Mas quanto antes você tomar essa decisão, quanto antes você realmente enfrentar o novo, enfrentar a dor da mudança em prol do crescimento, melhor para você. E é por isso que eu quis tomar essa decisão de trazer esse episódio do podcast, abrir contigo esses números, mostrar para você essa realidade, para que você consiga realmente vir para a luz, vir realmente para o lado, onde você vai gerar muito mais resultado. Então, Nutri, você tem uma escolha a partir de agora. Ou você vai ficar do lado dos nutricionistas blockbuster, ou você vai ficar do lado dos nutricionistas Netflix, se tornando uma referência e usando a tecnologia ao seu favor. Então a escolha é sua. Te vejo no próximo segundo.